Você já percebeu que quando se compara a outros países da União Europeia, fica sempre com a sensação que é mais pobre? É uma sensação ou é um facto? É um facto. Porquê? Porque nós temos um déficit de produtividade. E é isso que vamos ver no programa de hoje. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais um Business Watch. O Business Watch é um programa novo, aqui do canal Cor do Dinheiro, onde nós procuramos abordar assuntos que dizem respeito às empresas, o mesmo é dizer à criação de riqueza e de postos de trabalho. Ora, o que nós procuramos fazer no programa é fugir a questões conjunturais, as questões do dia-a-dia e precisamente apostar naquelas matérias que fazem a diferença no crescimento a médio prazo. Ora, na semana passada falámos da taxa de imposto, do IRC, e do efeito que ela tem no investimento e, portanto, no aparecimento e crescimento das empresas. E esta semana temos um tema que é muito pouco percebido pela generalidade das pessoas. Produtividade. É um termo muito difícil de explicar. Eu daqui a pouco já lhe vou dar um exemplo que permitiu um dia conseguir explicar isto a quem não percebe nada de economia, mas também, como sabe, para este programa nós temos sempre a contribuição muito esclarecedora do Dr. Carlos Tavares, está aqui à minha frente. Carlos, porquê é que decidimos trazer a produtividade? Porque é talvez a principal condicionante do principal objetivo que nós devemos ter, que é ter um nível de vida melhor. Nós temos um produto per capita, que é aquilo que normalmente mede a riqueza, que tem um desfazamento significativo e crónico relativamente à média da União Europeia. Hoje andará à volta dos 75%, talvez 77% da média da União Europeia em paridade de poderes de compra. Portanto, já esteve melhor. Já esteve melhor, exatamente, no fim dos anos 80, por exemplo, e durante a década de 90. E, entretanto, depois, a partir de 2000, de facto temos tido crescimentos muito modestos que nos têm impedido de convergir. E quando falamos nos 70 e tal por cento é em relação à média. Sim, mas o Carlos há bocado ia explicar uma coisa que é imparidade de poder de compra. É muito importante clarificar isso. Que é aquilo que, digamos, o que produzimos consegue comprar, dado o nível de preço doméstico. Nós temos um nível de rendimento mais baixo que os outros, mas também temos níveis de preços que em muitas, tirando aqueles setores que importam e exportam, e aí os preços estão alinhados, mas os preços, por exemplo, dos serviços, ainda temos... Onde não há concorrência externa. Onde não há concorrência externa, ainda temos níveis de preços que são diferenciados relativamente aos nossos parceiros da União Europeia. Para quem não percebe disto, as paridades de poder de compra é aquilo que nos permite fazer comparações efetivas. É a capacidade de aquisição de bens e serviços que nos dá aquilo que ganhamos. Pronto. E quando eu referi aos 70 e tal por cento é relativamente à média. Nós temos muito o hábito de comparar com a média. Ora, na média estão países que estão muito melhor que nós e outros que estão pior. E eu penso que era bom que também nos passássemos a comparar com os melhores. Sim. Mas não, ultimamente a tendência até tem sido comparar-nos com os piores, ou seja, dizer que ainda há outros piores que nós. Nivelar por baixo. Exatamente. Porque se compararmos com os países nórdicos, por exemplo, com a Alemanha, com a Áustria, etc., o desfazamento é bem maior. Ora, na base desta divergência está uma divergência também crónica e significativa da produtividade. Já agora, no primeiro gráfico que nós aí temos, vale a pena ver o que foram crescimento do PIB per capita. Nós tivemos um período de forte convergência antes do 25 de Abril, a partir de 1960, que seguiu à nossa integração na EFTA. Até ao choque petrolífero? Até 1974, depois de 74 a 85 tivemos ali um crescimento de cerca médio na década de 70, nós tivemos entre 60 e 73, tivemos um crescimento irlandês, digamos, tivemos taxas de crescimento médias de 5,5% ao ano durante todo aquele período. Depois entramos, a partir de 74 e até 85, tivemos 0,6% ao ano, crescimento do PIB per capita, e divergimos aí, acabou-se esse período de convergência. Depois, a partir dos governos Cavaco Silva, houve um período de convergência outra vez significativa, até 1990, ou até melhor, até 1999, até 2000, tivemos cerca de 13,5%, e se tomarmos os primeiros 5 anos do primeiro governo do professor Cavaco Silva, tivemos outra vez
os tais crescimentos irlandeses da ordem dos 5,5% também. E depois, a partir da década deste milénio, da entrada no século em que estamos, é uma desgraça que tivemos aos níveis dos anos 70. Voltámos outra vez aos 0,7% ao ano. E mesmo neste período mais recente, porque muitas vezes disse, mas a partir de 2015 nós convergimos alguma coisa. É verdade, mas se tivéssemos o ritmo de convergência que tivemos a partir de 2015 até 2023, tomarmos esse ritmo de convergência, que foi relativamente pequeno, nós demoraríamos cerca de 50 anos a atingir o nível médio da média da União Europeia. E, portanto, eu gostava que não caíssemos, e foi também por isso que trouxemos este tema, numa situação de falta de ambição, de complacência, dizer, pronto, isto está relativamente bem, estamos a crescer 2% ao ano, isso não nos dá, de facto, para convergir. Pode ser que nós nos contentemos com ficar como estamos. Mas a conversa habitual, Carlos, sobretudo dos governos anteriores, era nós estamos a crescer mais do que a média comunitária, mas depois esquecemos que aqueles países do nosso campeonato estão a crescer muito mais. Crescem mais, e depois daqui a bocadinho temos aí um exemplo claro do que aconteceu em relação a um desses países. Acontece que na base desta divergência de riqueza, de rendimento per capita, que é o que nos interessa, está a tal produtividade. Está o facto de nós termos um nível de produto por trabalhador ou por hora trabalhada que é muito inferior àquele que têm os países da União Europeia, quer seja na média, mas sobretudo em relação aos melhores. Sim. Que deveria ser a nossa ambição, claro. É ser tão bom como os melhores e não tão bom como a média, e sobretudo não nos devemos satisfazer por ser melhor que os piores. Carlos, e porquê é que isto acontece? Essa é uma análise que depois teremos de ver, mas antes disso valia a pena ver qual é a situação. Deixa-me só alertar os espectadores, porque nós neste programa não vamos fazer sugestões sobre como corrigir isto. Este programa é para entender o problema e depois num programa posterior, não será necessariamente no próximo, iremos analisar o que é que nós podemos fazer para dar a volta ao problema. Então vamos lá ao gráfico. Este gráfico já mostra não o rendimento, mas a produtividade, o produto por empregado, em percentagem da União Europeia. Também, ainda estamos a falar da média. Exatamente, a União Europeia há 27. E aquilo que vemos é que os ganhos têm sido muito modestos. Se tomarmos ali 95, e portanto estamos a falar praticamente 30 anos de história da produtividade. A azul está o valor nominal e a vermelho está o valor da produtividade em paridades do poder de compra, mais uma vez. Não é? Valores comparáveis. Em qualquer dos casos, nós tivemos ganhos marginais nos últimos 30 anos. Estamos praticamente sem convergência em termos de produtividade. Pode dizer-se, mas em valores nominais, que é o que interessa, e eu posso explicar porque é que o rendimento se deve medir em paridade de poderes de compra, mas a produtividade não, porque a produtividade mede a competitividade das nossas empresas. E aí não interessa aquilo que são os níveis domésticos de preços, interessa os preços internacionais e, portanto, aquilo que temos que comparar é a produtividade em euros. Portanto, aquilo que conta ali deve ser a barra azul. Sim. Que está... Que em todo o caso, nós continuamos abaixo de 70%. Estamos a 66%, a 2/3. Quer dizer que quando comparamos com outros países da União Europeia, nós não conseguimos, só atingimos 66% do que os outros conseguem fazer. Exatamente. E mais uma vez, podem dizer-se que é o tal copo meio cheio, entre 2000 e 2023, nós conseguimos passar de 60 para 66. A este ritmo nós demorávamos 120 anos a atingir, mais uma vez, a média. Não estou a falar dos melhores. Sim. Porque em relação aos melhores, e é o gráfico seguinte, nós podemos ver aqui a situação de vários países. Eu escolhi aqui sete países, desde a Itália e a Espanha, que são países normalmente mais próximos de nós, Sim. A Holanda e a Dinamarca, que são pequenos, e a Áustria, que são pequenos países também da União Europeia, mas normalmente mais produtivos, e a Alemanha e a França, que são países. Mas está ali um cinzento que eu não consigo identificar. O cinzento é a Espanha.
Isto é Portugal, é o valor acrescentado por empregado. Na indústria transformadora. Aqui saímos digamos, da economia como um todo e eu escolhi um setor que é objeto de transações internacionais. E portanto se pode comparar facilmente. Exatamente, e onde é muito importante saber, para a competitividade das nossas empresas, saber num setor que é de bens como é que nós estamos transacionáveis, como é que as nossas empresas, como é que a nossa economia se posiciona. Mas esse conceito é muito importante, é que o setor dos bens transacionáveis, exatamente. Ou seja, aqueles onde há concorrência. Onde ou nós exportamos e, portanto, temos que nos comparar com os preços, ou então recebemos importações e também temos que avaliar a competitividade das nossas empresas relativamente àquelas que estão a procurar o nosso mercado. Muito bem. E aqui é onde o conceito da produtividade é até mais relevante, porque mede, digamos, a capacidade de competir das nossas empresas. E aquilo que vemos ali, mais uma vez, é Portugal em percentagem. Nós temos, para já, vemos as curvas muito horizontais e, portanto, aqui desde 1995, mais uma vez, até agora, praticamente nós não conseguimos convergir em relação a este grupo de países onde estão alguns dos melhores da União Europeia. E em relação a esse grupo, a esses melhores, e vemos ali na ponta final a Holanda e a Dinamarca, por exemplo, que está a Holanda a verde e a Dinamarca azul. E a Dinamarca azul, nós estamos à volta abaixo dos 30% da produtividade desses países em euros. Portanto, nós estamos a falar aqui de paridade de poderes. 30%. Estamos à volta dos 30%, que é praticamente o valor que tínhamos em 1995. A Dinamarca melhorou. Não há evolução quase nenhuma. Não tem havido evolução. Aliás, em relação à Dinamarca, piorámos significativamente. Na Dinamarca estávamos acima dos 30% e agora estamos abaixo. A curva cinzenta é a Espanha, em relação, que é aquele onde nós estamos mais próximo a partir. Mas mesmo assim, estamos à volta dos 50%. Em relação à Espanha, na indústria transformadora, valor acrescentado por empregado. 50%. E depois temos ali um grupo de países, estamos à volta dos 40%, onde está a Itália, está a Alemanha, não é a Grécia? Não, é a Alemanha e está a França. E portanto nós temos aqui três grupos, um onde estamos abaixo dos 30%, outro onde estamos à volta dos 40%, e em relação à Espanha estamos à volta dos 50%. Não pus aqui a Irlanda porque senão estragava-nos o gráfico todo, porque estamos em relação à Irlanda temos 20 e poucos%. Que ainda é pior. Ou seja, Carlos, isto que este gráfico nos mostra é que nós estamos praticamente estagnados. Estamos estagnados em termos de convergência, quer dizer, a produtividade aumentou. Sim, claro. Agora, o problema é que os outros aumentaram. Comparado com os outros, ou aumentaram a mesma coisa ou aumentaram mais e continuamos com este gap de produtividade que, como vimos, em relação a alguns países é muito forte. É a razão pela qual nós não temos salários mais altos. E isso é o objeto segundo do gráfico seguinte, porque muitas vezes diz-se, e bem, que a nossa ambição deve ser ter salários mais altos. Aqui temos a União Europeia como um todo e temos a zona euro. E temos duas curvas que representam a produtividade, que está azul, vamos ver em relação à União Europeia como um todo, onde está abaixo dos 50%, uma vez mais, e depois temos o salário médio. Também Portugal em percentagem da União Europeia em relação ao salário médio, ou à remuneração média por trabalhador, que é a curva cinzenta. E vemos que as duas curvas praticamente estão sobrepostas, mas na parte, algumas vezes a produtividade anda um bocadinho acima, outras vezes anda o salário um bocadinho acima. Mas estão encostados. Estão encostados. Mas na ponta final, o salário médio por trabalhador é ligeiramente superior em termos de percentagem da União Europeia à produtividade. O que é um problema. O que é um problema e tem que ser tido em conta. Já agora, Carlos, importa explicar, porque há espectadores que não percebem isto, porque é que isto pode ser um problema? Pode ser um problema porque, mais uma vez, para as empresas que exportam ou que concorrem com as importações no mercado interno, os custos do trabalho
exatamente os custos do trabalho, porque são os custos do trabalho que fazem muitas vezes a diferenciação, porque nós não podemos, os custos das matérias-primas são basicamente iguais. Importamos. Os custos financeiros, para quem está na área euro, também são razoavelmente, os juros são iguais para todos os países da União. Parecidos. Onde há grande diferenciação é nos custos do trabalho, que são os custos variáveis que as empresas podem gerir. Claro, pode dizer também ao custo, as margens de lucro, etc. Mas aí, em qualquer país, o objetivo das empresas, por muito que alguns gostem ou não, é maximizar as margens de lucro, é ter margens tão altas, porque isso também faz parte da competitividade das empresas, porque é o que lhes dá margem para depois investir. Exatamente, nós não podemos diabolizar, digamos, o lucro, porque o lucro é que vai permitir que as empresas investam e também ter produtividades mais altas, porque um dos problemas deste déficit de produtividade é precisamente termos níveis de investimento que não têm sido suficientes para dotar as empresas de maior produtividade. E havemos de ver isso mais tarde. Ainda podemos chegar lá hoje, porque muitas vezes diz-se, e bem, a culpa não é dos trabalhadores, porque embora não é só. Mas aquilo que se diz, e bem, os trabalhadores, quando postos em outros ambientes, normalmente são tão produtivos como os trabalhadores estrangeiros. Isso é tudo verdade. Agora é preciso precisamente pensar porque é que os trabalhadores em Portugal não conseguem ter uma produtividade que seja semelhante àquela que os mesmos trabalhadores têm noutros ambientes com os quais nós concorremos. Mas não é só um problema de capital, não é, Carlos? É um problema de formação. É um problema de formação, e isso já estamos a entrar no tal programa é um problema de formação, é um problema de organização do trabalho e é um problema de dotação de capital. Nós temos aí mais para a frente. Este é um caso é um caso específico de um país, em relação com o qual nós. Que é a República Checa. Que é a República Checa. Se nós formos a 1995, estamos a falar em 30 anos. Para este efeito não é um prazo muito longo. Nós tínhamos uma remuneração no nosso país, remuneração por empregado, que era 2,5 vezes superior ao da República Checa. Lá está, 2,5 vezes. E tínhamos uma produtividade que era 2 vezes, que era o dobro. E neste momento? Portanto, 2,5 vezes o salário. Sim. O salário era 2 vezes. E a produtividade era o dobro. E a produtividade era o dobro. Vemos este processo de convergência da República Checa connosco, ou seja, em que até chegarmos aqui à ponta final de 2023, em que nós temos menos de 100%, ou menos da República, estamos abaixo dos 100%, ou seja, estamos à volta dos 85%, 89% da produtividade e do salário da remuneração média por trabalhador. Ou seja, em 30 anos... Da República Checa. Impressionante. Nós que estávamos no dobro e mais do dobro, estamos abaixo. E são aquelas coisas que depois os governos nunca falam. E a República Checa teve as mesmas restrições que nós, porque entrou na União Europeia, até entrou mais tarde, não é? E portanto a partir daquele processo de convergência é muito depois da República Checa entrar na União Europeia. E portanto tem o mesmo ambiente, tem o mesmo, está no mercado interno. Tem uma coisa muito importante, não é? Que está ali ao lado, é o quintal da Alemanha. Portanto, sofre influência fortíssima, inclusive cultural e de métodos de gestão da própria Alemanha. É evidente que a localização desse ponto de vista e a proximidade de países mais produtivos também favorece a República Checa. Nós estamos mais longe, mas também não é desculpa, porque a Irlanda também está longe. A Irlanda está mais longe. Exatamente. E é mais periférica, é mais periférica do que Portugal, e apesar de tudo fez um processo de convergência bastante importante. Que é a competitividade, precisamente os custos unitários do trabalho relativos. São os custos por unidade produzida, não é? E vamos concentrar-nos na curva azul, que é o mais relevante, que é relativamente à União Europeia dos 15, que antes foi um indicador que eu encontrei antes do alargamento, não é? Que são também os países não são os mais produtivos, que nos do alargamento agora também já há alguns que são bem produtivos. Mas na altura eram os mais produtivos. Mas na altura era. E aquilo que nós vemos nesse período que nós muitas vezes achamos que convergimos entre 2015
e 2023, os custos unitários de trabalho por unidade produzida, relativamente à União Europeia dos 15, aumentaram. E, portanto, nós perdemos competitividade neste período, e isso é muito relevante se queremos, de facto, convergir em termos de rendimento. Isto é um conceito depois muito difícil de vender politicamente, porque, por exemplo, imagine, se nós vamos dizer aos sindicatos, assim, aos portugueses, os nossos custos unitários de trabalho estão a crescer mais do que os países da União Europeia, o que é que eles vão dizer? Você não quer, você quer é um país de salários baixos, não é? Pois, mas o problema é que... E é um erro. Exatamente, nós temos que... Porque as pessoas precisam de perceber que os salários só podem subir se a produtividade subir. Exatamente, porque são estes custos unitários de trabalho que vão determinar a nossa capacidade de competir com esses países, de exportar mais valor acrescentado e de competir no mercado interno. E aquilo que nós, se formos ver os indicadores que há da penetração das importações no mercado interno, nós vemos que as nossas empresas têm perdido competitividade no nosso próprio mercado. Ora, ninguém pode aspirar a ser forte no mercado dos outros se não for capaz de vender bem no mercado interno. No próprio mercado interno. Agora, e o último gráfico que tinha, que é os dois últimos, que são muito relevantes, que é uma das razões, depois há outras, que como já falámos... Sim, mas este é muito importante. Pela qual a nossa produtividade é mais baixa, porque é que os nossos trabalhadores acabam por produzir menos. É que o capital líquido por pessoa empregada tem vindo a decrescer. Nós tomarmos ali 2015, temos uma queda do capital por pessoa empregada. O capital líquido quer dizer que o investimento novo não tem sido suficiente para compensar as amortizações do antigo. Sim. E, portanto, há aqui um déficit de investimento que leva a um capital líquido por trabalhador... Que basicamente corresponde a uma deterioração da capacidade produtiva. Da capacidade produtiva. E se virmos a curva a vermelho, mostra que em relação à área euro, nós temos menos, ou cerca de já menos de 50% do capital líquido por trabalhador da área euro. O que significa que os nossos trabalhadores, de facto, estão a trabalhar com um estoque de capital que é, em quantidade, muito inferior àquele com que trabalham os trabalhadores que estão a atuar na área. E porquê é que isto acontece, Carlos? E além deve disso... ser a pergunta quem está do outro lado deve estar a fazer. Acontece porque não há investimento suficiente. Não há investimento suficiente, as empresas não têm tanto público como privado. Tanto público como privado, evidentemente. Aliás, nos últimos 8 anos então foi um déficit crónico de investimento. Mas sobretudo investimento produtivo. Pois. Porque se nós formos ver, e é o último gráfico que temos para hoje, a composição do estoque de capital... Eu quero pedir às pessoas para olharem bem para este gráfico, porque lá à partida parece que não é self-evidente, não é evidente per se, mas é. E esta explicação que o Carlos vai dar é muito importante para nós percebermos o problema da economia portuguesa. Porque nós, além de termos um estoque de capital que é muito mais pequeno, é cerca de metade daquilo com que trabalham na área euro, está mal alocado. A qualidade do estoque de capital também não é brilhante, porque nós temos aqui este gráfico que tem basicamente aqui três componentes. Um azul mais claro em baixo, um cinzento e um azul mais escuro lá em cima. O azul mais claro representa o estoque de capital em máquinas e equipamentos. Ok. Que não vai além dos 8% do total do estoque de capital. Pois. Em compensação, a parte da cinzento, que é a de construções, inclui a habitação aqui, claro. Mas também a construção pública também. E a construção, tudo que são construções, inclusive a construções... Que ocupa a maior parte do espaço. Que ocupa 89% do estoque de capital. E depois temos ali a propriedade intelectual, que é uma coisa tem pequenina. 3% ali. Mas, por exemplo, até aí para mim é uma surpresa, Carlos. Eu não tinha feito este gráfico ainda nos meus estudos e de facto fui apanhado de surpresa com isto. Agora, o que me surpreende mais é que na parte do capital intelectual lá em cima aquilo continua quase estabilizado. E nós temos visto nos últimos anos... É a parte da inovação. Mas quando nós vemos as notícias, vemos que as coisas melhoraram muito nos últimos anos. Mas lá está, continua a não ter peso. Continua a não ter peso. Ou seja, aquilo que condiciona mais a competitividade das empresas e a produtividade, que é investimento em máquinas e equipamentos e inovação, da tal propriedade intelectual, têm sido componentes que são ainda marginais relativamente ao estoque capital e o que é mais preocupante é que
a evolução também tem tido, na parte da propriedade intelectual houve alguma melhoria marginal, mas é insignificante neste contexto. E preocupante é o peso que a construção continua a ter. Exatamente. Na mesmo economia. que a habitação representa aqui cerca de metade da parte das construções. Mesmo que lhe tire a habitação, é muito elevado. Continua as construções a representar 80% do estoque de capital. E são obras públicas e é o próprio investimento empresarial. As empresas têm tendência a investir muito em construções também e menos na parte intangível e menos na parte das máquinas e equipamentos. Carlos, este gráfico deve-nos preocupar. Este deve-nos preocupar e deve levar a uma reflexão sobre o que é que condiciona o investimento das empresas, porque é que as empresas têm investido relativamente pouco face, quer em quantidade, quer em qualidade, e como é que a política económica se deve orientar para favorecer o investimento das empresas. Não pode ser o Estado a assegurar todo o investimento, não pode estar agora o Estado a investir em máquinas e equipamentos, que não é na sua vocação. E há alguma parte daquelas construções também são úteis. Não se pode pensar que todas as construções que estão ali são inúteis, porque há, por exemplo, investimento público em obras públicas que têm aquilo que nós, os economistas, chamamos de externalidades, ou seja, que favorecem o desenvolvimento da produtividade. Outras nem tanto, não é? Outras nem tanto. E por isso Para as pessoas perceberem, imaginemos que há uma zona industrial que tem dificuldades de escoamento do seu produto. Exatamente. Se construir uma boa estrada, isto tem uma externalidade, que é depois beneficia as outras atividades. Vale a pena lembrar há quantos anos, já o Dr. Miguel Cadilho, quando esteve na API, portanto estamos a falar do início deste século, não é? Fazia questão em acentuar a importância de uma estrada e de um caminho de ferro que escoassem os produtos do Porto de Sines. Exatamente. Nós passamos a vida a falar da importância do Porto de Sines e da competitividade e da sua função como porta de entrada de mercadorias da Europa, só que as mercadorias entram ali e depois têm dificuldade em sair. É um funil, não sai. Porque não temos um caminho de ferro que tire dali as mercadorias e as próprias estradas não há uma autoestrada. Não são favoráveis ao escoamento das mercadorias. Claro. E, portanto, tudo isto tem que ser pensado globalmente e a política económica deve olhar para tudo aquilo que o Estado pode fazer e que é da sua função fazer para favorecer o investimento das empresas, para favorecer também a produtividade e tirar-nos desta longa divergência e desta longa estagnação. Esta manutenção do empobrecimento é aquilo que basicamente estamos a falar. E termos a ambição de facto de sermos tão ricos, pelo menos como a média. Exatamente. Mas se pudermos ser tão ricos, mas devíamos apontar para os melhores. Exatamente, porque se não apontarmos para os melhores, ou se apontarmos só para a média, provavelmente nunca chegamos aos melhores. Sim. Eu, chegado a esta altura do programa, tenho uma pergunta para lhe fazer, assim que está desse lado. Por acaso você percebeu-se que estes temas têm sido discutidos em qualquer campanha eleitoral dos últimos 10 anos? Respondem honestamente à pergunta. Está a ver? É que a política portuguesa anda assente normalmente em fogos fátuos, nomeadamente conjunturais. Estas questões, que merecem uma reflexão entre os principais partidos que exercem o poder, estão relevadas para um plano secundário. Daí o pessimismo que eu vou tendo em relação àquilo que é o futuro da economia portuguesa. Portanto, estas dificuldades e estas limitações que o Carlos Tavares aqui apresenta hoje são um espelho que nos diz o que é que nos vai acontecer para o futuro. Carlos, no próximo programa não voltaremos à questão como é que se ultrapassa, vamos falar sobre outra matéria, mas devemos de voltar depois aos diagnósticos para resolver este problema. Bom, antes de irmos embora e de agradecer ao Carlos Tavares, eu quero fazer referência àquilo que não fiz no início do programa. O Business Watch é possível porque nós temos parceiros noutros programas que também ajudam a fazer este programa aqui. Neste caso concreto, a Square Management e também a Blue Crow. Fique bem, já sabe que o Business Watch vai para o ar todas as quintas-feiras, às 12 horas, no canal da Cor do Dinheiro no Facebook e às 23 horas no YouTube. Carlos Tavares, muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado. Fique bem.